Já trabalhei na APAE, já coordenei hospital, hospital particular, trabalhei em hospital. Na Covid, eu estava no CTI do Hospital das Clínicas aqui em Belo Horizonte, na UFMG. Então, a gente já trabalhei bastante, né? Tem quase 20 anos de formado, como diz o Peterson. E agora, desde 2018, eu e a doutora Luciana, a gente trabalha no Hemocentro de Belo Horizonte, na Fundação Hemominas, né? Fundação Hemominas muito conhecida por vocês, né? Ou pela grande maioria das pessoas. Mas a gente fica no Hemocentro de Belo Horizonte, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a fisioterapia aplicada à hemofilia, né? Aposto que muitos de vocês nem sabiam que existia fisioterapia aplicada à hemofilia. E aí fiquem à vontade de fazer perguntas aí no chat. A Luciana está aí, ela já até responde de uma vez. E tem o Vitor também, o estagiário aqui da fisioterapia. Depois você dá um oi aí, Vitor, no bate-papo, tá? Então, bem, só para tentar explicar um pouquinho, né? O que são os hemocentros, né? Os hemocentros, então, eles servem para quê? Eles servem para obter o cadastro de doação de medula óssea. Eu não sei se vocês já conhecem, né? Vocês podem vir cadastrar o renome, né? Onde você vai fazer um cadastro de medula óssea. Esse cadastro de medula óssea ele vai servir, então, para o mundo inteiro, né? Caso ache alguém compatível e necessitando, então, de medula óssea. Né? Seu nome fica no banco de dados. Então, captação de sangue. Então, a maioria de vocês já deve ter visto, né? Fala, meu tio tá precisando de sangue, vai lá no Hemominas doar sangue, ele sofreu um acidente, vai fazer uma cirurgia, está hospitalizado. Então, o Hemocentro, ele faz isso, ele capta sangue, e aí eu já deixo o telefone para vocês, caso vocês queiram e possam doar sangue, né? É 155, opção 1, lá você vai doar sangue aqui na Fundação Hemominas. Os hemocentros também são responsáveis por fornecer esse sangue aos estabelecimentos de saúde, aos hospitais, né, ou estabelecimentos que trabalham com transfusão sanguínea. E aqui a parte que a gente trabalha, né? Aliás, o Hemocentro também, ele faz atendimento hemoterápico de transfusão e hemocomponentes e sangrias de alguns pacientes, que é a parte onde a gente fica, né? A gente fica aqui no ambulatório. Então, poucas pessoas conhecem, né? Ou somente os pacientes praticamente, que o Hemocentro também tem um ambulatório próprio. Né? Então, doenças do sangue são tratadas nos hemocentros, né? Ou, no caso de Minas Gerais, na Fundação Hemominas, né? Então, a gente faz os atendimentos hemoterápicos desses pacientes portadores de coagulopatia e de hemoglobinopatia, tá? São esses dois casos, essas duas alterações aí sanguíneas. E aí a gente vai falar hoje um pouco da coagulopatia, né? Que no caso é a hemofilia aí, tá? Então, a pergunta que a galera toda me faz, mas você é fisioterapeuta e trabalha no Hemominas? A maioria das pessoas, toda vez que eu falo que eu sou fisioterapeuta e trabalho no Hemominas, pergunta o que eu faço aqui, né? A gente faz fisioterapia, né? A gente atende aos pacientes aqui, né? A gente faz os atendimentos dos pacientes com doenças hematológicas, ou seja, ou uma doença rapidamente, ou doença uma hemoglobinopatia ou uma coagulopatia, né? As hemoglobinopatias são alterações no formato da hemoglobina, né? E isso leva a alterações em vários sistemas. Depois a gente pode vir, o Peterson me convidar, ou convidar a doutora Luciana para falar também sobre a hemoglobinopatia, né? Por exemplo, a anemia falciforme é uma das doenças de hemoglobinopatia. Existem mais de 300 doenças de hemoglobinopatia. A mais famosa que a gente atende aqui é a anemia falciforme. E hoje a gente vai falar um pouco da coagulopatia, também, que é uma outra característica, uma outra doença do sangue, né? O qual esse paciente vai ter problema na coagulação do sangue, tá? E os pacientes mais famosos, ou a doença mais famosa aqui que a gente atende, ou com a maior demanda, é a hemofilia, tá? É o que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês, então a gente atende esses pacientes aqui, beleza? O som tá bom aí, Peterson? Tá ok para todo mundo? Tá, né? Excelente, Éder. Tá bom, Perfeito. Tudo certo. Beleza, joia. Então, bem, então nós vamos falar um pouquinho de hemofilia. O que é hemofilia, gente? Não sei se vocês já ouviram falar,
né, sobre essa doença. A hemofilia é uma doença de caráter hemorrágico, genética, né? Ela é devido a uma alteração no cromossomo X, né? Ou seja, é um cromossomo, é uma doença hereditária transmitida pela mãe, né, ou pela mulher, né, devido ao cromossomo X, né? É uma deficiência de uma proteína plasmática, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? E essa pessoa, ou esse homem, né, esse paciente, ele vai ter essa alteração na coagulação do sangue, tá? Devido a essa deficiência dessa proteína plasmática, ele não vai ter ali no final a formação do tampão plaquetário. E aí ele vai continuar sangrando, né? E a gente tem isso devido a uma deficiência de um fator de coagulação, né? E aí, por isso que ele leva esse nome, coagulopatia, por ser uma alteração no fator de coagulação, tá? A hemofilia, ela pode ser A ou B, né? E a gravidade dessa doença, ela é variável, como a gente vai falar. Então, aqui um resuminho do que a gente vai abordar na noite de hoje, né? Bem, então olha aí. Então tem um vaso sanguíneo e o que acontece com a gente é isso, né? A gente tem um sangramento ou um corte, alguma coisa assim, né? As plaquetas, então, elas vão se juntar em torno dessa lesão, né? Para tentar estancar, então, essa hemorragia, né? Então, essa quantidade de plaquetas se unindo ali, né? Elas vão formar o que a gente chama de tampão plaquetário. E aí vai parar de sangrar, né? Isso acontece com a maioria de nós, né? Assim que a gente corta ou machuca, a gente tem aí essa formação do tampão plaquetário, né, com as plaquetas, né? Na hemofilia, ou de maneira geral, o que ajuda nessa cascata de coagulação, ou nesse tampão plaquetário, é uma coisa que chama cascata de coagulação, né? A cascata de coagulação, ela, no final, ela forma esse tampão plaquetário. Para que esse tampão plaquetário se forme no final, eu preciso de uma cascata. Então, imagine uma cascata mesmo, né? Não sei se dá para ver. Aqui eu vou tentar passar o mouse um pouquinho. Então, aqui, ó, no desenho eu tenho aqui, ó, o fator 7, 6, que estimula o fator 7, que estimula o fator 8, que estimula o fator 9, 10, 11, 12, 13, até formar o tampão plaquetário. Tá vendo? Isso a gente chama de cascata de coagulação. Aqui o modelo da cascata de coagulação, não sei se vocês já tiveram na faculdade, né? Imunologia. Então, na cascata de coagulação é isso. Eu tenho duas vias, uma via intrínseca e uma via extrínseca, né? Que no final, né, dessa cascata, o produto é a rede de fibrina, ou seja, o tampão plaquetário, tá bom? Então, fiquem com essa imagem desse dominozinho na cabeça de vocês aí, tá? Por quê? O que acontece no paciente hemofílico? No caso da hemofilia A é a ausência do fator 8. Então aqui, ó, eu tenho o fator 8. Esse paciente ele não vai ter esse fator 8. Tá certo? Então vai acontecer como se fosse um dominó. Vai vir o paciente começa a sangrar, começa então a cascata de coagulação, vem o fator 6, estimula o fator 7. Na hora que o fator 7 vai estimular o fator 8, esse paciente não tem fator 8. Imagine um dominó, né? Dominó um batendo no outro. Então, o fator 9 não vai ser estimulado. O que acontece que no final, então, eu não vou ter o tampão plaquetário ou a coagulação desse paciente. Então, ele vai sangrar. O paciente vai continuar sangrando, né? E aí, para resolver isso, ele vai ter que tomar um fator, né, de coagulação. Hoje é fator, né, de coagulação. Ou então ele podia antigamente tomava plasma, né, crio precipitado, era outro tipo de medicação. Hoje a gente tem o fator mesmo para esse paciente tomar, tá? Então, hemofilia A é fator 8 e hemofilia B é fator 9. São as maior quantidade de coagulação, né, de doenças de coagulação, tá? Bem,
A epidemiologia dessa doença é hemofilia, hemofilia A, 1 para cada 10 mil, hemofilia B, 1 para cada 30 mil pacientes no mundo, tá bom? No mundo, nós temos 218.804 pacientes, né? E no Brasil, 13.895 pacientes, sendo hemofilia A, 11.618 pacientes, hemofilia B, 2.277 pacientes. Existe aí uma Federação Mundial de Hemofilia que lança anualmente esse anuário, né, onde se conta, eles têm esse controle, se contam quantos pacientes nascem, quantos pacientes morrem. Então, eles sabem de toda a quantidade, né, epidemiologia desses pacientes no mundo inteiro, essa estimativa de pacientes. Tá bom? Então, os dados são tirados da World Federation Hemofilia. Então, como eu disse para vocês, a hemofilia ela é uma alteração genética do cromossomo X, tá? Então, a transmissão acontece dessa forma. Se eu tenho uma mulher portadora de hemofilia, então a mulher é XX, né? Um xão dela aqui, um X dela vai ter esse traço ou essa doença, está com a cor diferenciada aqui, esse X, né? O homem de hemofilia vai ser o XY, o hemofílico, então ele vai ter o X dele alterado, por isso ele vai desenvolver hemofilia, né? Então observe, a mulher normal, ela tem XX normal e o homem sem hemofilia, o XY normal, tá bom? Então vamos ver aqui, eu tenho aqui uma mulher normal e um homem com hemofilia. Então, no cruzamento aqui, né, genético, eu vou ter, esse casal, ele pode ter uma filha mulher, 100%, ela vai ter somente o traço, ou ela vai ter somente o gene, e o homem normal, né, isso com o pai hemofílico. Agora, embaixo, a mulher com portadora de hemofilia, portadora, né, não desenvolve hemofilia, são casos raros, ela é portadora do cromossomo X alterado e do homem sem hemofilia. Então, veja, esse casal tem 25% de chance de ter uma filha mulher sem traço, sem alteração, 25% de chance de ter uma mulher com traço de hemofilia ou com essa alteração, que também não desenvolve, a mulher não desenvolve sintomas, tá? 25% de chance do homem também normal e 25% de chance de ter um filho hemofílico, tá bom? Ou com hemofilia. Bem, como é que dá o diagnóstico desses pacientes? Como eu falei com vocês, são pacientes que vão sangrar, né? Eles têm um problema de coagulação de sangue, tá? Então, o maior 90% do sangramento deles é um sangramento músculo-esquelético. Vejam aqui para vocês verem, ó. Músculo, quando o sangramento é muscular, a gente chama de hematoma. Quando é um sangramento articular, a gente chama de hemartrose. 90% do sangramento dos pacientes com hemofilia são ou muscular ou articular. Aí, por isso, a necessidade de uma avaliação músculo-esquelética desses pacientes. Entendeu? Por isso que as pessoas às vezes me perguntam, Ed, o que você faz no hemomímose? A gente faz isso, porque aqui esse paciente ele tem alteração músculo-esquelética. Então, quando fala músculo e articulação, precisa da intervenção da fisioterapia, né? Bem, então as hemartroses, que são os sangramentos articulares, eles funcionam nessa sequência mesmo aqui, tá? Então, como eu falei, 90% dos sangramentos são músculo-esqueléticos, 10% são outras regiões, assim, sistema digestivo, sei lá, sistema respiratório, tal, ou realmente um TCE, alguma coisa assim. 80% desse sangramento musculoesquelético é articular e segue essa ordem aqui. O pior é o joelho, depois cotovelo, tornozelo, quadril, ombros e punhos. E 20% só, ou seja, só não, é muita coisa ainda, né?
muscular, tá? Aqui uma articulação saudável, né? Então aqui eu tenho o osso, tenho aqui a cartilagem articular, aqui a membrana sinovial, a cápsula articular em volta e dentro aqui o líquido sinovial, tá bom? E aí, o que acontece, então, com esses pacientes, né? Por que então, eles têm sangramentos, muitos sangramentos musculoesqueléticos, né? Bem, a articulação são locais onde acontece com a gente, com todo mundo, né? Microsangramentos, porque a articulação ela recebe muito impacto. Então, o tempo todo, eu, você, todo mundo, a gente sangra o tempo inteiro. Acontece ali microsangramentos. Só que para a gente, o nosso corpo vai absorver ali e tudo bem. Esses pacientes, não. Esse paciente, ele começa tendo microsangramentos, né? E cada microsangramento que ele tem, o que vai acontecendo? Vai degenerando a articulação dele. Então, vejam aqui os desenhos, né? Aqui a articulação, sangramento leve, está um pouquinho rosa. Aqui o sangramento pior já começou a atingir a membrana sinovial. E aqui um sangramento maior, né? Articular maior, onde aqui eu já tenho pressão intraarticular, né? Lesão de líquido sinovial. E aí, na medida que esses pacientes sangram, quanto mais ele sangra, pior a coisa fica, né? Porque a cada sangramento que acontece, eu vou ter uma degeneração articular ali, seja de cartilagem, seja óssea, seja de líquido sinovial, mas a cada sangramento eu já tenho um problema ali, tá? Por isso que a gente tenta evitar com esses pacientes os microsangramentos. E aí, gente, esses pacientes também, como eu falei da gravidade anteriormente, possuem gravidades variáveis. Então, tem paciente grave que a quantidade de fator de coagulação é menor que 1%, tem os pacientes moderados aí, que é acima de 1 a 5%, e os pacientes leves, né, que é um pouco acima de 5% de fator de coagulação. Esses pacientes, por exemplo, os pacientes leves, são pacientes que vão sangrar somente com traumas, ou vão sangrar numa cirurgia, tá? Então, se o paciente se o paciente, por exemplo, ele não tem quadro de hemofilia na família, o avô, o tio, alguém com hemofilia, ele só vai saber se ele é hemofílico ou se tem hemofilia quando ele for para a cirurgia. Porque na hora que for fazer a cirurgia, ele vai sangrar muito. Tá? Esses são os pacientes leves, tá? Os pacientes moderados são pacientes que vão sofrer um pouco mais. Além dos traumas, eles podem sangrar espontaneamente também, e além das cirurgias, né? E os graves são pacientes que só de mexer o olho sangra, né? São pacientes que eles vão sangrar com maior frequência. O paciente dorme e acorda com sangramento, tá? Então são pacientes mais graves, tá bom? E aí, devido à gravidade desses sangramentos ou desses pacientes, a hemartrose também fica mais grave, tá? Bem, o que a gente faz aqui no Hemominas, né? Como que funciona a fisioterapia aqui no Hemominas especificamente? A gente faz acompanhamentos, então, com esses pacientes, né? Acompanhamentos de hemartrose e hematomas, ou seja, o paciente sangrou, ele vai vir aqui no Hemominas tomar fator de coagulação ou fazer esse controle, né? É interessante que esse paciente venha aqui na fisioterapia para que a gente possa fazer, então, esse atendimento, seja de urgência ou eletivo, a gente agenda para ele voltar depois, tá bom? A gente faz o atendimento exclusivo aqui no Hemocentro, como é do SUS, né? E a gente atende do sangue, então aqui é exclusivo para pacientes com problemas no sangue, ou pacientes com coagulopatia ou hemoglobinopatia. A gente faz acompanhamento dos pacientes menores, das crianças, junto ao pedagogo aqui do Hemominas, na escola desse paciente, porque a escola não conhece o quadro, não sabe o que acontece com hemofilia, o que é hemofilia, né? Então é importante que a gente vá e explique, que não é um bicho de 7 cabeças, mas que a gente vai e explique para os professores, né, a importância de, por exemplo, ter uma bolsa de gelo na escola para esse paciente, quais as atitudes tomar.
A gente faz acompanhamento de crises dolorosas, no caso aqui são os pacientes de hemoglobinopatia, onde tem mais dor, né? São pacientes que apresentam maior crise dolorosa, porém os pacientes também de coagulopatia, quando sangram, quando estão em sangramentos agudos, também apresentam esse quadro doloroso. Fazemos recomendação personalizada de atividade física para esses pacientes de esporte. Antes da gente chegar no Hemominas, aqui, esses pacientes praticamente não faziam atividade física, era orientado que eles não fizessem. Então, a gente entrou aqui com uma mudança de paradigma mesmo, né? Com personalização de atividade física. A gente faz a avaliação desses pacientes, no caso da hemofilia. A gente aplica 2 questionários, né? Que um é Hemofilia Joint Health Score, que é o HJHS, que eu vou apresentar para vocês. É um questionário que faz a avaliação articular desse paciente. Então, com esse questionário, a gente consegue, por exemplo, prever se a criança pode vir a ter problemas maiores articulares, né? E outra avaliação que a gente aplica é o FISH, né? O Function Independence Score do paciente of hemofilia, que é uma avaliação funcional voltada para esses pacientes. E, além disso, a gente faz uma produção científica, né? A gente tenta publicar alguns trabalhos aqui e divulgar a fisioterapia na hemofilia, na coagulopatia ou na hemoglobinopatia, né? Bem, isso tudo se resume em prevenção, educação e tratamento, que é a nossa meta aqui com esses pacientes. Bem, quais são os critérios para que esse paciente venha tratar conosco, né? Primeiro, ou ele tem uma urgência de hematoma ou hemartrose, né? Ele veio aqui, teve um sangramento, precisa tomar fator de coagulação, então a gente vai avaliar esse paciente tanto agudamente ou cronicamente, né? Quanto mais cedo ele vier com o sangramento, a gente consegue orientar melhor, avaliar, saber se está acontecendo um desequilíbrio muscular que está provocando esses sangramentos nesse paciente, e aí tentar intervir. Pacientes com artropatia hemofílica, o que é isso? É de tanto sangramento naquela articulação, aquela articulação já apresenta ali uma artropatia, é um paciente mais crônico, mais difícil da gente tratar. Paciente pós-radiocinovórtese, a radiocinovórtese é uma intervenção com fármaco radioativo na articulação. Hoje em dia está suspenso pelo Ministério Ministério da Saúde por conta da dificuldade mesmo, do valor, você precisa de um espaço todo equipado, né? E esse medicamento é um medicamento caro, precisa de um isolamento nuclear, é todo bem complicado de fazer. O último local que fez foi no Rio de Janeiro, uma médica lá só que fazia. Pacientes pós-operatórios, então a gente recebe aqui paciente pós-operatório de joelho, a grande maioria, né? Artropatia total de joelho, que é muito comum nos pacientes hemofílicos com um pouco mais de idade. Sequelas musculares ou articulares, como eu falei, os pacientes mais idosos, eles vão ter essa sequela. E prevenção de lesão, né? Então, a gente faz o HJ, o HJHS, a gente consegue constatar, por exemplo, vai ter um problema nessa articulação do tornozelo. E aí a gente avalia esse paciente, orienta, ou mesmo com a fisioterapia aqui no Hemocentro, tentamos fazer um equilíbrio muscular ali para que esse paciente diminua a quantidade de sangramento que ele apresenta naquela articulação-alvo, tá? Nosso objetivo com esse paciente, primeiro, é reduzir o quadro doloroso. O paciente chega aqui num quadro agudo, é complicado a gente intervir, e aí a gente já orienta que esse paciente não é importante. É importante que a gente estabilize essa articulação, né? Que a gente estabilize para que a gente reduza esses espaços musculares e que essa articulação fique posicionada ali para que esse paciente, o sangramento acabe. Quando sangra, ele vai tomar o fator de coagulação, e a gente na fisioterapia faz aí um protocolo, um policy, né, um protocolo de repouso para esse paciente. Mas o nosso objetivo aqui é reduzir esse quadro doloroso, reduzir os espasmos musculares desses pacientes, fazer uma recuperação
e reabilitação articular das articulações acometidas, melhorar esse quadro funcional do paciente e fortalecer essa musculatura. Isso tudo aqui, gente, são coisas que esses pacientes não faziam anteriormente, tá? Então, como eu falei, como a gente acolhe os pacientes aqui com urgência de sangramentos, de hematomas ou de hemartrose, esse paciente, então, ele vai tomar o fator de coagulação, que é o remédio que ele tem que tomar, né? Esse remédio, ele toma, alguns pacientes hoje tomam de forma profilática, né? Toma antes de ter o sangramento, para que ele aumente o nível de fator de coagulação no sangue, aí diminua a quantidade de sangramento, tá? A gente chama isso de profilaxia. E tem alguns pacientes que não tomam somente dose de urgência, ou seja, sangrou, toma, tá? Porém, se o paciente teve um sangramento, ele vai tomar esse fator de coagulação. A gente vai orientar esse paciente uma proteção desse segmento acometido por até 72 horas, ou seja, vai ficar ali 3 dias mais ou menos de repouso, tá? Interessante que ele venha para um acompanhamento diário com a gente, para que a gente possa acompanhar como é que está a evolução desse edema, desse sangramento, né? Aplicar, além da proteção, aplicar gelo no local de 2 em 2 horas, né? Por até 3 dias ali, 20 minutinhos de gelo, tá bom? A gente utiliza, qual que é a diferença, então, do price e do policy, né, que a gente utiliza aqui, né? Então, o price, então, é a proteção, o gelo, né, e a compressão e elevação, mas a gente aqui gosta de utilizar mais o policy, onde a gente faz, então, a proteção, né, faz ali a mobilização desse paciente, coloca gelo, e aí a gente já começa a fazer, depois do 3º dia de sangramento, algumas mobilizações, nem que seja passiva para esse paciente. Por quê? Os pacientes antigamente, antes da fisioterapia, eles não faziam nenhum movimento. Então ele ficava 3 dias naquela posição, e aí ficava 3, 4, 5, 6, 10 dias, porque esquecia mesmo de fazer aquele movimento, ou era orientado de não mexer, né, de ficar naquela posição, tá? Então aqui, a partir do 3º dia de sangramento, depois que a gente avaliou aqueles dias, a gente tem a fazer uma mobilização passiva, né, para ajudar esse paciente a não gerar essa contratura, tá? Aqui uma fotinha de artropatia hemofílica, que são os quadros mais graves que a gente pega aqui. Esse aqui é o nosso paciente, esse paciente ele tem 15 anos de idade, esse joelhinho aqui desse jeito, tá bom? A artropatia, ele tem uma perda de movimento articular. Ele vai ter uma atrofia muscular severa, vejam aqui nessa imagem, e essa atrofia facilita e leva a maiores traumas que causam vira um ciclo, né? Que causa novas hemorragias, né? Ele tem uma desaparecimento, então, das células sinoviais, que sangrou tanto na articulação, o líquido sinovial ele fibrosou dentro da articulação, então tem uma diminuição desse líquido, e acontece, então, a fusão articular, causando, então, uma artropatia hemofílica grave, né? Então, a nossa tentativa aqui é melhorar a qualidade de vida com esse paciente, tentar melhorar um pouco a função muscular, aliviar um pouco da dor desse paciente, tá? Mas aqui, geralmente, esses pacientes sempre eles vão desenvolver ou vão cair para prótese de joelho, tá bom? E aí, falando de prótese de joelho, esses pacientes, assim que eles fazem a cirurgia, a gente já recomenda, por ser uma doença, então, também desconhecida para os médicos, a grande maioria dos médicos também desconhecem a hemofilia, e aí resolvem fazer uma cirurgia, eles ficam preocupados, né? Então a gente orienta sempre esse paciente a receber o alta hospitalar, no outro dia, venha para a fisioterapia, para que a gente possa conversar, orientar, e a gente já começa, então, fazendo um trabalho de aliviar a dor desse paciente, né? Seja com eletroestimulação, seja com mobilização passiva, né? A gente faz acompanhamento dessa ferida pós-operatória e desse edema do paciente, né? Porque às vezes, como a gente está próximo aos médicos hematologistas aqui, às vezes a quantidade de fator que esse paciente está tomando pós-operatório, às vezes não está adiantando muito, então a gente consegue conversar e pedir que aumente a dose de fator para esse paciente, primeiro, nesses primeiros
dias aí para que diminua esse sangramento, diminua a inflamação, diminua o edema, tá? Então a gente vai fazer aqui a fisioterapia convencional, que é ajudar no fortalecimento muscular desse paciente, o ganho de ADM, né? Trabalho de propriocepção e aí levando esse paciente à independência funcional. Lembrando, gente, que esses pacientes pós-operatórios de hemofilia são pacientes que já vão chegar estrupiados para a cirurgia. Então, são pacientes que já chegam com encurtamentos severos, são pacientes que chegam já com o joelho bem flexionado, né, com perda de extensão. E aí a recuperação também é uma recuperação complicada. Às vezes o paciente quer ir para a cirurgia e sair lindamente, com o joelho esticadinho, dobrando mais de 90 graus. E aí a orientação é, a gente consegue ganhar um bom ganho. Porém, devido aos problemas que ele tinha pré-operatório, isso dificulta bastante uma grande melhora que é a expectativa desse paciente. Mas a gente consegue, sim, uma melhora do que era antes, né? Mas não na expectativa, geralmente não na expectativa desses pacientes, né? Aqui um caso de um paciente pós-radiossinovia-órtese, aqui é a nossa salinha de fisioterapia, tá, gente? Então a radiossinovia-órtese era feita geralmente nas crianças, e aí a gente trabalha com essas crianças pós-radiossinovia-órtese, ganho de ADM, fortalecimento muscular, aqui no caso, uma propriocepção desses pacientes, né? E levando à independência funcional, tá? Nas sequelas musculares e articulares, então, primeiro a gente tenta aliviar a dor desse paciente, e assim que a dor estiver estabelecida ou estiver ali estancada um pouco, né, a dor melhor da dor, né, a gente faz, então, parte para o fortalecimento, o trabalho de fisioterapia mesmo. Fortalecimento muscular, trabalho de propriocepção, independência funcional, né? O importante desses pacientes, a fisioterapia aqui não é diferente da fisioterapia convencional, a gente não foge muito, né? A diferença é o conhecimento dessa doença, né? Então a gente sabe, a nossa expertise aqui é saber se esse paciente está sangrando ou se não está sangrando, né? Se esse paciente, então, ele vai para a fisioterapia, é importante que ele tome, por exemplo, fator de coagulação nos dias da fisioterapia, né? Seja antes ou depois da fisioterapia, para evitar sangramentos, tá? E aí a gente tenta organizar isso com ele, com esse paciente, tá bom? E aí a gente tenta prevenir lesões através das avaliações que a gente faz, né? Através da avaliação do HJHS, do FISH e de recomendação de atividade física, que a gente sabe que o músculo forte, ele previne lesão, tá bom? Então, aqui eu vou falar para vocês rapidamente como que funciona e como a gente faz essa avaliação. Então, esse aqui, como eu falei com vocês, é uma escala voltada para pacientes hemofílicos, tá? É o instrumento mais utilizado para avaliar a gravidade de dano articular e da lesão musculoesquelética de crianças e adultos, tá? Esse score, ele é validado, é sensível para exame físico de saúde articular hemofílico, aplicado pelo fisioterapeuta. O médico realmente não tem esse conhecimento de aplicar esse HJHS. E ele varia uma escala 0 até 124. 0 é o melhor, se o paciente não tem lesão, e 124 é o pior. Então a gente avalia ali as articulações cotovelos, joelhos e tornozelos, tá? Em seis tópicos, né? O primeiro tópico que a gente avalia é o edema, né? Se esse edema ele é leve, se é um edema moderado, se é um edema grave. Então, esse paciente vai pontuando de acordo com a gravidade do edema, tá? Outro tópico que a gente avalia é a atrofia muscular, também se ele tem uma atrofia leve, se ele tem uma atrofia grave, ou, aqui no caso do antebraço, né? Ou uma atrofia grave, que no caso de quadríceps, né? Então aí esse paciente vai pontuando nesses tópicos. E aqui, mais 4 tópicos que a gente avalia. É a crepitação, esse paciente pontua se essa crepitação é audível, palpável, se essa crepitação é leve ou grave. Se esse paciente está sentindo dor, a gente pontua também.
Amplitude de movimento, a gente mede se esse paciente ele teve perda de angulação de ADN, então ele vai perder ponto, e a força muscular desse paciente, tá? Então aqui, ó, a gente tem esse quadrinho, a gente vai anotando aqui, ó, edema, duração do edema, atrofia, crepitação, perda de flexão, de extensão, dor nas articulações, força, e aí ele vai pontuando aqui, tá? E a gente tem uma outra pontuação, que é a pontuação da marcha global, mas é os últimos 4 pontos. Então, a soma da avaliação vai até 120, e essa outra marcha global é mais 4 pontinhos, tá bom? E aí ele soma aqui, a gente soma esse paciente, quanto maior a numeração, pior é o quadro desse paciente, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, eu avaliei uma criança hoje, ela teve grau 1, ou grau 1 não, desculpa, ela teve pontuação 1 de crepitação no tornozelo direito. É uma criança jovem, criança jovem não, é uma criança, né? É uma criança que ela faz tudo, funcionalmente ela corre, pula, só que ela tem essa crepitação. Essa crepitação já liga para a gente o alerta que ou o fator de coagulação dessa criança está pouco ou está baixo para ela, ou que esse tornozelo já teve algum sangramento maior que deixou essa sequela, e que a gente precisa ficar atento a esse tornozelo, tá? E criança é complicado, assim, porque a dose de fator, ela é calculada pelos colegas médicos de acordo com o peso desse paciente. E criança, a cada mês, né, ela vai aumentando de peso muito rapidamente. Então, às vezes, o fator fica aquém da necessidade dela, tá bom? Então, esse EHJ-HS ajuda a gente a prevenir e a conversar e discutir sobre essa prevenção, tá? Atividade física nesses pacientes, hemofilia, né? A gente bota na cabeça desse paciente que toda atividade física possui risco, né? E toda atividade possui risco mesmo, né? E para isso a gente tem que levar em conta a condição individual desse paciente e o esporte que ele faz no dia a dia, né? Por quê? Se é uma criança que não gosta de futebol, por exemplo, e o pai quer que essa criança jogue futebol, não vai dar bom. É uma criança que ela não tem simpatia para aquele esporte, né? Porque se a criança joga bola, e a maioria delas diz que joga bem, todo mundo que joga bola fala que joga bem, né? É uma mentira, mas que gosta de jogar bola, pelo menos ela se defende, ela consegue proteger o corpo, alguma coisa assim. Porém, a criança que não quer praticar o esporte, ela é forçada pelos pais, geralmente o pai quer que a criança jogue futebol, né? Ela vai, o risco dela, já tem um risco habitual do futebol, o risco dela fica aumentado, porque não é uma atividade que ela gostaria de estar fazendo. Então, a gente tenta colocar isso na cabeça da criança e dos pais, tá? Que toda atividade possui risco, porém é interessante escolher uma atividade que a criança queira realmente fazer, e é importante que faça uma atividade física. E também adequar para os dias dessa atividade física, os dias do treino, adequar o uso da profilaxia, o uso do fator de coagulação. Então, aqui uma tabelinha que a gente tem pregada aqui no Hemocentro, né, na nossa sala, que é o risco de atividade física. Então, aqui eu tenho um quadro de esporte, né, e o risco de cada atividade. Então, aqui arco e flecha é risco baixo, né? Claro, né, eu acho. É mesmo assim, qual o risco de bater a mão? O vôlei é risco alto, né? É um alto risco aqui, né? De tomar uma bolada, de rebater, de saltar. Então, é uma atividade que tem um risco muito alto, né? O futebol é um risco moderado, né? Então, a gente consegue, mostrando essa tabela para os pacientes, conversar um pouco sobre os riscos e sobre as atividades que eles desejam fazer e personalizar, então, essa atividade para esse paciente, tá? Aqui eu queria mostrar para vocês as produções científicas, que desde quando a gente entrou aqui, então a gente tenta levar bastante os nossos trabalhos aos congressos. A gente tem um congresso mundial da Federação Internacional de Hemofilia, que a gente sempre está mandando nosso trabalho, algumas publicações na revista Hemofilia, que é uma revista indexada importante para a nossa área, tá? E uma coisa que eu gostaria de muito chamar a atenção é a Federação Mundial de Hemofilia, ela lançou em agosto, foi a última diretriz, uma diretriz
sobre hemofilia, sobre os cuidados da hemofilia. E a federação ela tem muita força politicamente também em todos os países, né, dos ministérios de saúde. Ela conversa muito, porque a hemofilia é uma doença rara, tem muito investimento dos laboratórios, né? E aí, nessa diretriz, essa última diretriz, que é de agosto de 2020, a federação ela traz como que os hemocentros são obrigados, ou é importante que o hemocentro forneça acesso para esses pacientes, a equipe de enfermagem em hospitais, serviços de fisioterapia, né, assistência social, serviço odontológico, obstétrico, ginecológico e psicossocial. Né? E traz dentro dessa diretriz um princípio, que é o princípio número 7, que é o cuidado multidisciplinar na hemofilia. O gerenciamento imediato de episódios hemorrágicos, incluindo fisioterapia e reabilitação de acompanhamento. Né? O gerenciamento de complicações musculoesqueléticas e desenvolvimento de inibidores. Por que eu estou mostrando isso? Porque hoje, em Minas Gerais, quem trabalha com fisioterapia em hemofilia ou doenças do sangue são eu e a doutora Luciana somente. Né? Então é importante que a gente tenha maiores colegas, nem que seja atuando no local que você trabalha, mas tenha esse conhecimento desses pacientes de hemofilia, tá bom? Aqui é uma frase que eu deixo para vocês, então a gente precisa urgentemente divulgar esse conhecimento de atuação, porque às vezes aparece para você um paciente hemofílico. É legal tratar adequadamente para que esse paciente não tenha mais lesão. E aqui a gente faz, no Hemocentro, no mês de abril, é o Dia Mundial da Hemofilia, a gente faz aqui uma caminhada, uma orientação para esses pacientes, uma divulgação sobre o tema, né, que é a doutora Luciana, né, com o presidente da associação daqui de Minas Gerais. A gente tem uma banda aqui que a gente chama de Banda Fator 8, formada por pacientes, médicos e eu, fisioterapeuta aqui, a gente dar fazer o papel da fisioterapia também, né? Que é coletividade, que é abraçar em todos os aspectos os nossos pacientes aí, tá? Professor Peterson e colegas, deixa aí o meu agradecimento, muito obrigado a vocês por me ouvirem aqui, e o professor Peterson, deixo aqui o meu contato, caso queiram, só entrar em contato aqui no Hemocentro, se conhecer algum paciente, se quiser tirar dúvidas, se quiser visitar o Hemocentro, sejam muito bem-vindos, tá? Aqui o site da Federação Mundial de Hemofilia, que é interessante também entrar e conhecer. Excelente, Éder. Éder, parabéns pelo trabalho, né, para você, para Luciana, para o Vitor, que está aí como estagiário. É muito bom ver esse desenvolvimento da fisioterapia. Eu vou abrir para perguntas. Eu tenho algumas perguntas, Éder, mas para eu não ficar centralizando as perguntas, eu vou deixar de saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Joia, estamos à disposição aqui, para responder. Se alguém quiser perguntar, abre o microfone aí, gente, vamos participar. Enquanto o pessoal vai pensando na pergunta, Éder, você está desde 2012 no Não, nós estamos em 2018, desde 2018. 2018 você entrou, então, no Hemominas. Isso. E a fisioterapia começou com você ou já tinha? Não, Peterson, já tinha 2 colegas fisioterapeutas aqui, concursadas, e aí o setor de fisioterapia ficou parado, depois que elas aposentaram, ficou parado, se não me engano, por 5 anos aqui. E aí, em 2018, a gente reabriu o setor de fisioterapia. Né? Mas elas usavam parafina, turbilhão, aquelas coisas ainda bem arcaicas, e fazia jus, né? Porque a época, o fator de coagulação de sangue chegou no Brasil em 2012 para a gente aqui. Então, é muito recente ainda, né? Então, elas usavam o que elas conseguiam e que podia. Então, até hoje, a gente tenta quebrar paradigma da necessidade de atividade física com esses pacientes. Né? Agora que a gente está começando a publicar algumas coisas referente à atividade física, alguns colegas de Campinas também tentando ajudar. E é isso. Eu vi no Kinesa aí do Hemominas que tem mais 2 outras fisioterapeutas, Gisele e Graciele. Elas já saíram ou elas estão em outro setor? Não, elas são do setor administrativo. Ah, tá. Apesar de serem fisioterapeutas, elas não atuam como fisioterapeutas? Como fisioterapeutas, não. Se não me engano, é porque é outro setor, né? Elas ficam lá na administração.
Mas a Graciete, ela trabalha com ergonomia aqui para os funcionários. Né? Eu acho que as duas trabalham na ergonomia aí. Entendi. É que no Kines, coloca fisioterapeuta, a gente não fica sabendo desse detalhe, né? Isso. Outra pergunta, eu fiz uma conta aqui, né? Eu estou estimando que Valadares tenha 32 casos, considerando a hemofilia A e B, considerando a prevalência que você apresentou. Vocês têm o número do estado de Minas todo que vocês... Eu acredito que vocês atendem... Só tem vocês de fisioterapeuta em Minas Gerais, né? A gente atende pacientes do Governador Valadares, Montes Claros, Juiz de Fora, vem tudo pra gente aqui. E vocês têm essa estatística, Éder, de quais locais? Eu não vou conseguir te especificar mais, assim, por localidade. Né? Hoje a gente tem cerca de 1.400 a 2.000 pacientes, se não me engano, no estado, com hemofilia, com coagulopatias, né? Hemofilia A, B, tem outras coagulopatias que chama doença de von Willebrand, fatores mais raros, né? Mas, assim, esse dado especificamente eu não vou conseguir te falar, não. O total da área é quanto que você falou? 2.000? 1.400 pacientes, assim. 1.400. Entre 1.400 e 2.000, que foi o último dado que a gente teve aqui. Mas nesse caso, por exemplo, de um paciente de Governador Valadares, ou Juiz de Fora, outra cidade, como que é o funcionamento? O paciente tem que ir aí, vocês capacitam os profissionais dos municípios? Como que é essa questão do paciente que está em Valadares, por exemplo? Pois é, o Peterson, a gente tem até um projeto aqui que é educando terapeutas pelo Estado, que chama. Ainda não conseguimos emplacar ele aqui no Hemominas. Por quê? A gente sente essa dificuldade mesmo. Beleza, o paciente vem para cá, a gente avalia, faz o HJ/HS desse paciente, tá. Aí no dia que ele tem um sangramento aí, quem é o colega que vai acolher ele aí mais próximo, né? Ele vai ter que pegar ônibus para vir para cá? Nós temos um caso de um paciente aqui que ele foi de uma cidade para outra, numa festa, que aí um colega, né, foi sentado no colo dele. Chegou na festa, esse paciente não levantava, porque ele teve um sangramento de lipsoas. Então, assim, precisa de um conhecimento, assim, né? Não é um conhecimento também formidável, mas sendo fisioterapeuta, a gente treinando esse colega, pelo menos para aplicar esses questionários, essa avaliação, diminui muito. A gente acredita que vai diminuir muito essas artropatias ou essas sequelas desses pacientes, porque eles vão ser atendidos rapidamente. Né? Não vai ficar aquela morosidade, sangrei, toma fator de coagulação, igual eu falei. Aí, beleza, qual que é a orientação? Vai ficar de repouso. Aí vai ficar de repouso, vai ficar de repouso, vai ficar de repouso. Na hora que assusta, contratura instalada, né? Muscular ou articular desse paciente. Então, seria muito interessante, né? Toda vez a gente tenta emplacar aqui, a Hemominas, infelizmente, tem uma questão burocrática para esse tipo de projeto, mas é que a gente gostaria muito de treinar colegas por Minas Gerais para acolher esse nosso paciente. Aí em Governador Valadares tem o professor Peterson, ele acolhe esse paciente, entendeu? Na clínica escola, alguma coisa assim. Para a gente ia ser de grande valia. Até mesmo os profissionais dos Hemominas descentralizados, né? Porque eu imagino que um médico que está em Anem Paraíba, que tem um hemocentro, ele também, muitas vezes, ele pode não ter esse treinamento, essa orientação, né? De, no mínimo, encaminhar para um fisioterapeuta, ele não tem essa referência, né? Não tem. Você imagina, aqui em BH a gente ainda está quebrando paradigma até hoje, imagina os profissionais, a gente chama de hemonúcleo, né? Os hemonúcleos aí espalhados pelo estado. Sim. E de 2018 para cá, né, você tem observado algumas evoluções, eu acredito, né? Quais são as principais evoluções na equipe médica, na equipe, não só na equipe, no próprio paciente, né? A qualidade de vida, pelo que eu percebo, melhorou bastante, né? Sim, os pacientes agora acreditam, né, que a atividade física dá resultado, né? Então, esses pacientes chegavam com sequelas aqui um pouco mais graves, meu cotovelo está doendo. Beleza. Então, ele fazia o fator de coagulação e não fazia fisioterapia, porque a recomendação era ficar parado. Hoje não, alguns pacientes, nem todos, né, porque ainda é difícil,
mas vem aqui para a fisioterapia, a gente já avalia e começa a fazer o tratamento com ele, né? E aí, na medida que ele vai ganhando força, ele vai sentindo que mais segurança, aquele negócio, né? Menos, a quantidade de sangramento dele diminui. E essa é a nossa, o que melhorou para a gente, né? E agora o que melhorou realmente institucionalmente foi os encaminhamentos, né? Hoje, por exemplo, agora mesmo, nesses momentos, nesse semestre, a gente está ajudando uma colega médica aqui que está defendendo o doutorado dela em sangramento músculo-esquelético. A gente está fazendo a parte de avaliação do HJHS dessas crianças, né? Depois acho que ela vai reavaliar essas crianças para o futuro, alguma coisa assim, né? E aí esse acesso médico, essa discussão é muito importante, né, para esses pacientes. Essa evolução a gente sente bastante diferença de quando a gente entrou aqui, sabe? Da participação médica junto com a fisioterapia. E aí eu percebo que o Hemominas valoriza a ciência, né? A produção científica, Sim. A participação de vocês em eventos. Como que é esse incentivo aí, Éder? Sim. Aqui a gente... Que negócio, né, Perto? Eu aprendi com um professor, primeira vez que eu publiquei um trabalho, um professor, sabe? Então botou essa... Conhece bem esse professor? Botou essa pulguinha da ciência no nosso ouvido aqui, sabe? E aí, quando a gente chegou aqui, a gente conversou com o Luciano, eu e o Luciano conversando, falou, a gente precisa divulgar isso, não é possível que ninguém sabe disso, né? E aí a gente está com mais 2 trabalhos em andamento, a gente tenta publicar e mostrar realmente o nosso trabalho, a importância da fisioterapia, né? O nosso trabalho, que a gente vai sair agora, a gente vai publicar, é o perfil músculo-esquelético desses pacientes. A gente já tem mais de 80 avaliações de HJHS aqui, né? Então a gente já tem que partir para um doutorado, então, hein? Pois é. E assim, aí é importante que aí o Hemocentro não tinha esses dados, né? Músculo esquelético. Então a gente mostra para o Hemocentro a quantidade de pacientes que a gente tem aqui, a quantidade de pacientes que têm lesões articulares, né? E isso é importante. Teve gente que chegou depois, o Éder foi meu aluno em Belo Horizonte, gente, há alguns anos atrás. Ele mandou um trabalho para um congresso de ergonomia em Fortaleza, né, da Bergo, que é o congresso que eu estarei semana que vem. Então, ele está falando um pouquinho do trabalho dele. E não só esse, né? Você atua em outras áreas também, outros serviços, outras experiências, né? Hoje eu estou no centro de reabilitação aqui da Prefeitura de Belo Horizonte também, né? No período da manhã eu fico lá, à tarde eu fico aqui no Hemocentro, e aí fora os atendimentos, né? Que às vezes os pacientes, os médicos indicam, né? Pedro, isso aí a gente não nega o atendimento, né? A gente vai aqui. Gente, ninguém vai perguntar nada? Tem certeza? Eu queria perguntar. Ana Luísa. Então, é sobre a questão da frequência dos atendimentos, por exemplo. De 15 dias o paciente tem que vir. Aí, por exemplo, paciente que é de outras cidades. Qual que é essa frequência que eles precisam ir? Joia, Ana Luísa. Aqui no Hemocentro, por exemplo, paciente de outra cidade, a gente acolhe esse paciente, avalia esse paciente, coloca lá, porque às vezes é o médico que indicou que esse paciente viesse fazer a avaliação com a gente, e orientamos esse paciente a procurar o colega fisioterapeuta mais próximo dele. E a gente dá o nosso contato, manda um relatório, né? Fala com esse colega, procura lá, mas pede esse colega para entrar em contato conosco, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente trata esses pacientes aqui. Então, a gente trata 2 vezes na semana. Ou esse paciente vem aqui, ou uma vez na semana, dependendo da demanda mesmo, tá? E é a fisioterapia convencional mesmo, não foge muito, não. Ele vai vir, a gente tem trabalho de fortalecimento, ganho de mobilização articular, propriocepção e um abraço. E aí, também, para não fugir muito dos serviços de fisioterapia convencional, nós temos aqueles pacientes crônicos, né? Que gostam de agarrar na fisioterapia mesmo. Se dá alta, eles voltam, né? Sempre arrumam E aí, para esses pacientes, a gente está criando um grupo de pacientes crônicos, né? Para que a gente possa ali ajudar para que eles não saiam, né? É difícil dar alta nesses pacientes, para que eles também não percam, né? Eles acham que vão perder muito, mas que eles fiquem aqui pelo menos para fazer uma atividade física.
né? Ah, sim, entendi. Muito obrigada, viu? De nada, obrigado a você pela pergunta. Mais perguntas, gente? Eu tenho mais uma pergunta, Éder. Como que é em outros estados? Minas Gerais tem vocês dois fisioterapeutas, né? Sim. E vocês têm um intercâmbio com outros estados? Minas Gerais está na frente, pode melhorar mais? Como que você vê isso? Porque eu acredito que vocês devem ter algum tipo de contato. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui dos fisioterapeutas dos hemocentros do Brasil. São pouquíssimos, né? Nós somos nesse grupo, se não me engano, umas 20 pessoas, uns 20 colegas, né? Vários hemocentros possuem fisioterapeuta, mas, por exemplo, o Rio, o Hemorrio não tem fisioterapeuta, mas tem um educador físico lá. Onde está na frente, que você me perguntou, é a galera de Campinas, né? Lá eles investem muito em pesquisa. A Janaína é uma fisioterapeuta que domina bastante o tema, experimentada há muito tempo na hemofilia, então, e é uma pessoa super acessível, a gente troca demais com ela. Ela produz muita evidência científica lá. São Paulo, ali em Campinas, tem Ribeirão Preto também, tem 2 colegas fisioterapeutas. No norte do Brasil também, alguns hemocentros possuem alguns fisioterapeutas, gato pingado assim, mas nem todos os hemocentros têm fisioterapeuta 100% não. Acontece muito, Peterson, é o seguinte, o hemocentro não tem fisioterapeuta, mas a associação de hemofilia tem fisioterapeuta, né? E aí a associação monta uma clínica de fisioterapia ali, próxima ao hemocentro, para que esse paciente faça o atendimento lá. Entendi. Muito bom. Mais perguntas, gente? Ninguém vai perguntar, não? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, Gabriel. Éder, a gente está no estágio da primária agora e a gente, né, tem contato com vários pacientes. E às vezes esses pacientes nem, como você falou, uma doença genética, às vezes esses pacientes nem têm conhecimento da história genética deles, se, né? E aí, tem alguma coisa, algum tipo assim que a gente pode ligar um alerta? Opa, eu sei que é uma doença rara, né? Mas vai que caso a gente chegue a atender algum paciente com hemofilia e ele não saiba, Ótimo. algum sinal que a gente pode ligar um alerta para poder encaminhar alguma coisa assim? Ô, Gabriel, nossa, excelente pergunta. Tem sim, tem sim. E acontece demais, porque não conheceu o avô, antigamente o avô morreu e não sabe de que morreu, ou então tinha um tio que, né? Aquela coisa toda de família. E aí, cara, o que acontece? Geralmente, esses pacientes hemofílicos, ele vai demonstrar isso quando pequeno, né? Então, na hora da primeira vacina, vai tomar a vacina, vai ficar aquele hematoma gigante. Uai, gente, já chama esse alerta. O que aconteceu, né? Então, a criança, quando começa a andar, começa a aparecer vários hematomas, que criança já viu, né? Levanta, cai, levanta, cai. Então, nessa fase de criança, assim, criança começa a aparecer bastantes hematomas no corpo, isso tem que chamar a atenção, tá? Aqui, aqui em Belo Horizonte, nós temos caso, Petro, isso é ruim, né? Por falta de conhecimento, mas paciente, por exemplo, criança bateu a cabeça, vai ficar com aquele edema gigante, e aí, em vez de tomar fator de coagulação, de abrir, de drenar, sabe? Assim, ou drenar joelho, é muito complicado. Pelo desconhecimento, que aí lesiona mais ainda aquela articulação, sabe? Excelente pergunta, Gabriel. Então, o paciente, a criança ficou roxinha demais, hematomas, né? Ou então, às vezes o pai segurou a criança com mais força, isso a gente já ouviu falar, né? Que o pai, às vezes a criança vai cair ou vai bater em algum lugar, o pai vai segura a criança com um pouco mais de força, fica aquele hematoma, né? Aí o hospital chama até a polícia para o pai, até comprovar que esse paciente tem hemofilia, alguma coisa nesse sentido. Mas quando criança, viu, Gabriela? Geralmente o diagnóstico é feito. E esse, um dos caminhos é esse. Tá, joia, obrigada. Interessante a conscientização nas escolas também, né? Porque, os professores muitas vezes têm contato com essas crianças também, né? Além dos pais. Então, os professores podem fazer essa identificação e encaminhamentos também, né? Isso muito importante. A gente faz junto aqui no Hemocentro a gente tem assistente social, enfermeiro, dentista, ortopedista, hematologista, pedagogo,
psicólogo, fisioterapeuta, então é uma equipe multidisciplinar bem extensa, farmacêutico, e a gente consegue trabalhar bastante em conjunto com esses pacientes, com a escola e tudo mais. Ah, legal. Então, acho que a gente está entre os finalmente, né? Não tendo mais perguntas, gente. Eu vou te passar as considerações finais, Éder, te agradecendo já pela presença, pela disponibilidade. Eu acredito que o pessoal não sabia dessa área, né? Eu perguntei na primeira aula se alguém conhecia algo parecido, não tive nenhuma resposta, porque é algo realmente muito inédito, assim, né, para eles na grade. É a primeira vez que eu abordo esse assunto também, a gente está pendente essa conversa, né? Então já vai ficar aí para eles já ficarem mais alertas aí na prática clínica deles. Legal demais, Petro. Parabenizar você mais uma vez aí, né, cara? Que é um educador nato, né? Divulgando a ciência, divulgando vários assuntos para os alunos. Assim, é muito importante, agradeço muito o convite, agradeço os alunos que estão aqui até agora nos ouvindo, né? Muito obrigado, espero que seja difundido, né? Que se um dia se encontrarem um paciente, se lembrem, pode ser uma hemofilia, né? Porque querendo ou não, a gente acha que é raro demais, mas acaba que, ainda mais na cidade interior, acaba que a gente esbarra em um paciente ou outro, né? Assim, queria também, a Luciana mandando mensagem aí, deixar à disposição aqui o serviço de fisioterapia aqui do Hemocentro, colocar já a Luciana à disposição, porque, coincidentemente, eu atendo mais os pacientes de hemofilia, não foi escolha, assim, mas os pacientes de hemofilia vêm muito para mim, os pacientes de anemia falciforme, de hemoglobinopatia, vão muito para a Luciana, então colocar já a Luciana à disposição o dia que você quiser aí para falar sobre hemoglobinopatia, né, anemia falciforme, que é uma doença também nem tão rara como hemofilia, para que ela possa falar um pouquinho aí também. Já está convidada, já. Com certeza, Luciana. Prazer, né, te conhecer, saber desse seu trabalho. Com certeza a gente vai conversar, tá? Já fica aí, depois você me passa o contato dela, que eu gosto de fazer as coisas com bastante planejamento e vai ser um prazer conversar com a Luciana também. Então, gente, vou encerrar a gravação.